Vamos meditar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que nos ilumina, que nos dá vida, que nos dá esperança e que nos orienta a viver uma vida com sabedoria e praticando aquilo que agrada a Deus, seremos cada dia mais felizes e mais realizados naquilo que fazemos. Queremos ser bem-sucedido em tudo e para isso nós precisamos meditar na luz da Palavra de Deus. E o tema que vamos meditar é a prática do que ouve é melhor do que viver aprendendo e não praticar o que é bom. Então, não praticar o que é bom é um perigo, porque podemos se tornar ouvintes que não pratica aquilo que se aprende. E o texto bíblico baseado nesse tema é Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. A prática do que se ouve conforme a Bíblia, claro que a Bíblia é a luz, o manual, o caminho em que vamos andar para chegar até o céu. E para chegar até o céu vai ter muitos obstáculos, distração e atração para desviar o foco desta magna palavra de Deus aos homens, que é a Bíblia, feita por 40 escritores e que em diferentes tempos e épocas escreveram a palavra de Deus, muitas vezes sem contato, para ter o sinônimo ou a harmonia entre si. Para isto, vemos a mente de Deus falando a cada escritor da palavra para que viesse a ter a luz para os homens que querem viver uma vida temente a Deus. Então significa ir além do mero conhecimento intelectual, porque a Bíblia é a espiritualidade de Deus manifestada aos homens e transformar os ensinamentos em ações concretas de uma vida diária, de uma vida que possa ser cada dia mais orientada. E para isso nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. A fé verdadeira se manifesta em atitudes e não apenas em palavras. Atitudes vale mais do que 1000 palavras. Princípios e exemplos práticos. Seja um praticante, não apenas ouvinte. A pessoa quer muitas vezes ser bem-sucedido na vida em todas as áreas. Por exemplo, sentimentalmente, ter uma excelente esposa, um excelente matrimônio, uma excelente família, mas não quer ter os princípios bíblicos para ter esta vida exemplar. Então seja praticante, não apenas ouvinte. A epístola de Tiago é clara ao afirmar: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em Tiago capítulo 1, versículo 22. Ouvir sem praticar é comparado a olhar-se no espelho
e logo esquecer a própria imagem. Então vemos aqui que uma pessoa olha, vê a palavra e não vê após passar diante do espelho, que é a palavra de Deus, que vemos quem somos. Construa sobre a rocha. Jesus usou a parábola do homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Está escrito em Mateus 7:24. Isso ilustra que colocar em prática os ensinamentos de Jesus é estar na rocha. Fornece um alicerce sólido que resiste às adversidades da vida, ao contrário de construir na areia, apenas ouvir sem praticar. Querer manter as aparências sem a prática, então é isto que é ser ouvinte sem prática. É construir uma casa na areia, quando bate o vento, cai-se e perde todo o seu tempo de viver na aparência. Haja com amor e com misericórdia. A palavra de Deus nos exorta a demonstrar amor, justiça e misericórdias em nossas ações diárias. Isto temos constantemente esta oportunidade de demonstrar amor, justiça e misericórdia em nossas vidas, em nossas atitudes, porque sempre estamos precisando demonstrar este amor para com o próximo. Então isto é amor ao próximo, servir os outros, ter compaixão e acolhimento. Lucas 10:25-37. Um mestre da lei se levantou, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, e perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões assaltaram. Estes ladrões que assaltaram deixou o homem totalmente desamparado. Também um levita passou ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou-o para a pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entrou 2 moedas de prata ao dono da pensão. Entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar.
a mais com Ele. Aqui vemos uma atitude de prática. Cuidou, deixou na hospedaria, tirou do seu próprio dinheiro e ainda propôs voltar para ver como estava aquele homem que foi atacado por ladrões e salteadores. É uma prática, o que devemos tomar esta prática constantemente em nossa vida. E o perdão, perdoar inimigos e aqueles que nos fazem mal, em vez de guardar mágoas ou rancores. Mateus 6, 14 e 15. Vejamos o texto. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem estas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Isto trata-se de perdão, o que está cada dia aumentando o número de pessoas com mágoas uns dos outros. E na prática, Jesus ensinou perdoar uns aos outros para não carregar rancor e mágoas que só atrapalham a vida espiritual, a vida social e a própria saúde. Generosidade é outra prática que devemos fazer. Compartilhar o que temos e ajudar os necessitados em nossas comunidades. Obedeça os mandamentos. A prática da palavra envolve obediência aos mandamentos de Deus, como não mentir. Mentira virou um meio de sobrevivência no mundo em que a competição, a vontade de sempre sobressair em questões do dia a dia, a mentira virou uma forma de sobreviver. Mas não é isto que a palavra ensina. Seja sim, sim e não, não. O que passar disto é procedência maligna. Não invejar. A inveja é um dos atos que mais acontece no dia a dia. As pessoas querem fazer de si o mesmo que o outro está fazendo para demonstrar uma competição e um sentimento de querer ser igual ao outro. A outra prática é abandonar os vícios. Os vícios hoje estão aumentando em diversas áreas, seja de hábitos que se faz no dia a dia, como até os vícios de uso de entorpecentes. Mas nós vemos que abandonar os vícios é uma obediência à palavra de Deus. Ter um tempo fora do que vivemos no dia a dia é exercitar para não criarmos vícios. E os vícios é uma das coisas que atrapalha o homem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, para que não seja, como diz o tema desta mensagem, ouvintes esquecidos. Faça é praticar. A prática leva a pessoa a ser uma pessoa rica, farta, próspera. Então, ouça e pratique. Renove a sua mente. Não queira viver sempre com o mesmo pensamento anterior, como se fosse o único pensamento que levasse a uma vida abençoada e próspera com Deus. Renove a sua mente. A prática começa com a renovação da mente, através da meditação da palavra de Deus. Em Romanos 12, e versículo 2, não viva como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, transformando a mente é transformar de uma para outra circunstância, de forma como nós pensamos, podemos mudar o nosso pensamento para que experimenteis e conheçam a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Então, façamos, praticamos e vamos viver uma vida que agrade a Deus. Isso ajuda a trazer os ensinamentos à mente para o coração, para que possamos fazer como hábitos saudáveis e de bênção. E finalmente para a ação, seja coerente, viva de forma íntegra, comportando-se da mesma maneira entre cristãos e não cristãos, agradando a Deus e não aos homens. Que importa agradar a Deus ou aos homens? Então, importa agradar a Deus. Em essência, praticar o que se ouve na Bíblia é um ato transformador de obediência e fé, que demonstra a seriedade do nosso compromisso com Deus e resulta uma vida abençoada e com proteção. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento eu rogo a Ti que todos que ouvirão esta mensagem, que é renunciar o nosso eu e praticar o que ouvimos de ensinamentos pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito e nos faz aproximar-se de Ti. Use-os poderosamente. Esse dia seja uma bênção para todos. Em nome de Jesus. Amém.